Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos ver hoje módulo de um número complexo. Até agora nós vimos então que o número complexo ele é escrito na forma algébrica, z igual a mais b vezes i, onde o a é a parte real, o b é a parte imaginária. Fizemos então as 4 operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, conjugado. E agora vamos falar um pouquinho sobre o módulo de um número complexo, tá? Antes de mais nada, é importante observar que, em se tratando de um número complexo, não existe essa definição de um ser maior que o outro, tá? Então isso é muito importante, eu coloquei aqui para vocês, tá? Para deixar claro e não passar despercebido. E a observação fala o seguinte: no campo dos números complexos, a relação de maior ou menor não é definida, ou seja, não existe um número complexo maior ou menor do que o outro. Beleza? Isso é muito importante você saber e está registrado aqui, deixar registrado, tá bom? Bom, dando continuidade então, quando você tem o plano cartesiano, que aqui no caso nós vamos usar o chamado plano de Argand-Gauss, vamos pensar o seguinte aqui, já direto ao ponto. Nós temos o eixo x e o eixo y, tá? Para os números complexos, o eixo x, que também é chamado de eixo das abscissas, o eixo x, tá? Ele vai ser o chamado eixo real, ele vai representar a parte real de um número complexo. E o eixo y, tá? Que é também chamado de eixo das ordenadas, ele é a parte imaginária de um número complexo. Esse eixo representa, então, a parte imaginária do número complexo. Beleza? Vou até puxar um pouquinho de volta aqui, só para poder deixar registrado aqui, facilitar para você fazer as suas anotações no seu caderno. Coloquei lá, então, ó, considere o eixo x, chamado de eixo das abscissas, como sendo o eixo real, e o eixo y, o eixo das ordenadas, também como sendo o eixo imaginário de um número complexo. Tá? Bom, dando continuidade, nós temos aqui, então, esse plano de Argand-Gauss, tá? O eixo x, eixo y. E aí eu coloquei o quê? Um ponto que eu chamei de ponto P, tá? Que está aqui representado aqui, ó. Certo? E ele vai ter sempre o ponto, ele vai ser o quê? Ele vai ter uma representação no eixo x e no eixo y. No eixo x real, no eixo y imaginário. Certo? Bom, o que seria então um módulo de um número complexo? O módulo de um número complexo, pessoal, nada mais é do que a distância do afixo, que é esse ponto aqui, ó, tá? Desse ponto que eu chamei de P. Então, é a distância desse afixo até a origem do gráfico, tá? A origem é o ponto 00, beleza? Então, essa distância aqui é que eu chamo de módulo de um número complexo, ok? Então, para eu poder calcular o valor do módulo, eu vou lembrar o seguinte: se você está observando aqui esse triângulo em amarelo, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, nós precisamos lembrar do teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras fala o seguinte para nós, que essa medida aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, é o A. Já está marcado ali, eu só vou reforçar. Essa medida daqui até aqui é o B, certo? Bom, o módulo é o maior lado desse triângulo retângulo, tá? No caso, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, se eu usar o teorema de Pitágoras fala para nós o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado. Se eu pegar esse 2 e encaminhar ele para lá, eu vou ter a fórmula do módulo de um número complexo, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A eu sei que vale 6.
Lembrando que o A representa a parte real do número complexo, que está no eixo x. Então, vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado mais o valor do B. O valor do B, 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. E agora, como é que eu resolvo isso aqui? Para eu calcular, então, o valor do módulo, eu tenho raiz quadrada. Eu vou fazer primeiro as potências para depois eu somar, tá bom? Então, 6 vezes 6 vai dar 36. 8 vezes 8. Somando os dois valores, eu tenho raiz quadrada de 100 e raiz quadrada de 100. Deixa eu apagar aqui. Essa raiz aqui cai fora. Raiz quadrada de 100, 10. Beleza? Outra coisa muito importante, como o módulo é uma distância, ele não pode ser um valor negativo. Tá? O módulo sempre será um valor positivo. Ok? Então, sempre que você for calcular o módulo, que aqui no caso deu 10, você sempre olha no eixo x, olha no eixo y, tá? Extrai os valores para A e para B e joga na fórmula do módulo, que é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tendo o valor do A, tendo o valor do B, faz primeiro as potências, 6 vezes 6, 36, 8 vezes 8, 64, soma os dois valores e tira da raiz. Ah, mas e se o professor desse um valor diferente de 100, por exemplo? Um valor que não desse raiz quadrada exata. Ou você deixa dentro da raiz, ou você verifica se você precisa tirar parte dele da raiz. Aí você tem que olhar se é uma prova com alternativa ou sem alternativa. Tá? Mas o módulo, então, resumindo, voltando então ao gráfico, ele é a distância entre o ponto, que eu chamei de ponto P, que a gente chama de afixo, né, do ponto P, até a origem do gráfico. Essa distância nós chamamos de módulo de um número complexo. Ok? Pessoal, essa parte, então, ela é necessária para que a gente possa ensinar, então, a transformação da forma algébrica para trigonométrica e da trigonométrica para algébrica. Então, basicamente, ou prioritariamente, seria da forma algébrica para trigonométrica. Eu vou precisar trabalhar também a questão do argumento, que aí eu vou precisar de trigonometria, tá? Que é envolvida aqui a trigonometria. E aí sim, quando eu trabalhar a questão do argumento, a próxima aula nossa, nós vamos falar então de transformação da forma algébrica para trigonométrica. Vamos ter que calcular o módulo, o A, o B, o módulo, o argumento, que é o ângulo, que nós vamos ver logo em seguida, tá? E aí sim montar na forma trigonométrica ou polar, ok? Muitos alunos me perguntam também sobre a questão da aplicação de números complexos, né? Onde que eu aplico essa matéria aí, professor? Geralmente, quem vai seguir na área de engenharia elétrica vê essa matéria na parte de circuitos elétricos, tá? Tem também na física quântica a aplicação dessa matéria. Eu sei também que tem aplicação na parte de construção de asas de avião, tá? Na questão de arrasto e tudo mais, você usa os números complexos ali para poder trabalhar essas questões do arrasto e tudo mais. Então, assim, pelo menos até onde eu sei, eu conheço 3 ou 4, e no eletromagnetismo, 4 aplicações dessa matéria, tá bom? É um assunto muito importante. Quem seguir nas engenharias da vida, principalmente na engenharia elétrica, vai voltar a ver aí o módulo de uma forma mais específica. Tá joia? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.